é uma espécie super icônica. Esse material que está depositado, né, nos museus, ele proporcionou, inclusive, o recente sequenciamento do genoma completo dessa espécie, né? Há pouco tempo atrás, essa espécie teve o seu genoma completo sequenciado, e o que elucidou algumas questões bem interessantes em relação à população, né? Se essa espécie tinha passado por algum gargalo de garrafa populacional. Então, a gente tem um monte de informações agora científicas sobre essa espécie. Mas eu sempre falo que, assim, recentemente circularam algumas fotos na internet, supondo que essa espécie tinha sido redescoberta, ou tinha sido registrada novamente, mas eu sempre falo isso nas palestras, nas aulas, que esses registros sempre são o tipo do disco voador, né? Sempre a foto tá ruim, tá borrada, parece um cachorro que desenharam as listras, né, no Photoshop. Então, assim, nunca tem um registro de fato Convincente, né? convincente para essa espécie. Então, eu sempre falo assim que os registros que surgem é sempre o disco voador, é sempre gera aquela dúvida em relação a esse bicho. Mas uma coisa que é super legal de falar, especialmente do tigre da Tasmânia, é que você entender a causa da extinção de determinada espécie faz com que você possa prever ou ter um prognóstico de extinção de outras espécies num cenário parecido. Então, o que eu acho super legal de se estudar, claro que ninguém quer extinguir espécie nenhuma, né? Mas, assim, o que é legal de estudar, de se conhecer sobre extinções, e a gente tem alguns exemplos muito, muito bacanas, e esse é um deles, é você entender aquele cenário, e conseguir fazer um prognóstico de extinção ou de extinções de espécies parecidas, né? Que na natureza fazem esse mesmo papel ou dependem de características ambientais bastante parecidas. É um caso que a gente tem aqui que poderia acontecer em mesmas proporções com a onça, né? Faz a mesma coisa, né? Ataca o gado, é relativamente caçada, né? E se a gente tivesse o governo apoiando com recompensas pela queda de cada onça, sim, seria um desastre também, com certeza, né? Uma situação bem complexa. Esse declínio vertiginoso de espécies por sobrecaça e você entender, né, essa sobreexploração de uma determinada espécie faz com que esse cenário seja compreensível, entendível, né, e você consegue ter outros cenários parecidos, né? Você deu o exemplo da onça, Bruno, mas você tem um monte de predadores topo, né, que passam por esse mesmo processo, né, de declínios populacionais por conta da retaliação, né, enfim, Sim. de estar caçando algum animal de criação e tal. Então, assim, hoje no Brasil, se a gente consultar a lista vermelha das espécies do Brasil, né, nós temos 12 espécies consideradas extintas na natureza no Brasil, mas sendo que 2 delas estão em processo de reintrodução na natureza, né?